Estamos falando sobre o Salmo 23, o que existe por trás da letra. E eu estava falando que quando a gente ouve falar do Salmo 23, a gente já pensa logo em bênção, né? A gente pensa logo nos bens materiais, porque o próprio Salmo já diz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Também falei ali a respeito de que quando a gente usa esse salmo, né, a gente automaticamente já começa a lembrar que a gente já viu por toda parte, né, o Salmo 23, nos ímãs de geladeira, nos panos de prato, nos adesivos nos carros, nos chaveiros, né? Eu já vi esse salmo por toda parte. E eu estava falando que esse salmo ele é uma bênção para nossas vidas, mas também faz algumas perguntas, faz a gente refletir se realmente a gente tem o Espírito Santo de Deus, porque se eu uso esse salmo dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para que isso venha acontecer na minha vida realmente, primeiro eu tenho que me colocar na qualidade de ovelha, né? Porque se eu uso o nome de pastor, né, chamando o pastor, é porque eu sou ovelha. Mas será que realmente a gente tem se colocado na qualidade de ovelha? E para a gente poder falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, primeiramente a gente tem que se colocar na qualidade de ovelha, tem alguns requisitos, né, para que nada nos falte. Como está aí o áudio? Está aguardando os irmãos? Então é o seguinte, irmão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para que não falte nada para nós, para que o Senhor seja nosso pastor, primeiro a gente tem que ser ovelha. E é sobre a ovelha que nós vamos falar hoje. A ovelha é um bichinho que ela é bastante sensível, bastante melindrosa para se tratar. E o salmista Davi, ele sabia muito bem disso, porque ele era tratador de ovelha, né? Ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele tinha experiência com ovelhas. E a Bíblia usa bastante o termo ovelha para se referir aos servos de Deus, para se referir aos crentes, para se referir ao povo do Senhor. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que a ovelha ouve a voz do pastor. Então, a ovelha ouve a voz do pastor, e quando ela ouve a voz do pastor, ela o segue. Mas a gente não está falando do pastor terreno, pastor de congregação, pastor de denominação.
a gente está falando do nosso Senhor e Salvador. Amém? O Criador de todas as coisas. É deste pastor que a gente está falando aqui. Então, essa ovelha, primeira característica para que ela venha a ser tratada como ovelha e que ela venha ter um pastor, ela tem que ouvir a voz do pastor e seguir o pastor. E como é que a ovelha faz para ouvir a voz do pastor? Hoje nós temos a palavra do Senhor escrita. Pela misericórdia de Deus, hoje, nós, como ovelhas desse Senhor, Criador, nós temos a palavra dele escrita. E aqui está tudo o que nós precisamos para seguir o bom pastor. De Gênesis a Apocalipse é o Senhor falando para as suas ovelhas. Tanto as ovelhas do Antigo Testamento, representando a casa de Israel, quanto as ovelhas hoje, representando a Igreja de Cristo, o povo gentílico, pela nova aliança. Amém? Segunda coisa, irmão, depois que a ovelha aprende a ouvir a voz do pastor, reconhece a voz do pastor, começa a segui-lo, né? Agora, o próprio pastor reconhece ela como ovelha. E quando o pastor reconhece ela como ovelha, irmão, e irmãos, aí que começa o trabalho do pastor. A Bíblia vai dizer que a ovelha começa a se expressar aqui na figura de Davi. Ele usa, né, da ovelha e começa a dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É a ovelha que está falando. Deitar-me faz em verdes pastos. Aqueles que criam ovelhas, os criadores de ovelhas, sabem, irmão, que a ovelha não come qualquer pasto, que a ovelha ela não anda no meio do mato, ela tem que ter um campo, ela tem que ter um lugar de destaque para ela se alimentar. A ovelha, ela não come na mão do pastor. O pastor leva a ovelha até onde está o alimento, solta, né? E aí ela começa a se alimentar e o pastor fica observando ela se alimentar. E ao primeiro chamado do pastor, ela já se volta para o pastor e o segue. Mas a ovelha não come qualquer pasto. Ela se manter nutrida, ela se manter bem alimentada, ela tem que se alimentar por conta, vamos assim dizer, mas sempre pela observação do seu pastor. Eu não queria falar sobre isso, mas eu vou ter que falar. Hoje em dia, irmãos, a gente está vendo aí, mesmo tu te colocando na qualidade de ovelha, a gente tem passado bastante necessidade de receber um bom alimento, de receber uma boa comida espiritual. Porque muitas das vezes, né, os pastores terrenos querem colocar goela abaixo, né, o alimento para a ovelha. Querem colocar goela abaixo um pasto seco, um capim seco. E muitos, né, incluindo a minha pessoa e alguns irmãos que aí estão, a maioria dos irmãos que estão participando, já não tem mais, né, ouvido a voz desses pastores terrenos, porque eles não têm cuidado delas, eles não têm alimentado elas espiritualmente. E às vezes a ovelhinha fica lá
no campo sozinha e o lobo vem e acaba ferindo a ovelha. A ovelha mesmo, ela é totalmente dependente do seu pastor. Ela não tem garras para se defender, ela não tem dentes presas, né? Como um animal predador para se defender. Então, ela acaba sendo uma presa fácil para os lobos devoradores, para as raposas, enfim, para os animais selváticos. Então, se ela não for dependente do pastor, se ela não tiver um pastor, né, o bom pastor sob a sua supervisão, facilmente ela virará alimento. E além de se assustar com o seu próprio reflexo, as águas, com muita correnteza, com muita corredeira, ela pode acabar levando, né, a ovelha rio abaixo, corredeira abaixo, principalmente por causa da sua lã, né? Se ela molhar, ela já afunda, enfim. Então, a ovelha é um animal que tem que estar sempre cuidando, porque tem ovelha de tudo quanto é tipo. Tem preta, tem malhada, tem branca, tem de lã alta, tem de lã baixa, tem dengosa, tem chorona, tem saltitante, tem rebelde. Então, tem que cuidar da ovelhinha. E isso aí, para cuidar, tem que ser só o bom pastor. E outra coisa, mano, ovelha não toma água suja. Ovelha, ela não come qualquer comida, ela não toma água suja, ela ouve somente a voz do bom pastor. Ovelha. Tem que ser cuidada de dia e de noite. O pastor, ele padece, né? E tu vê, irmão, que se tu for estudar um pouco sobre a vida do pastor também, lá naqueles lugares, né? No Oriente, enfim, de dia era um sol escaldante, com temperaturas até de 50 graus. E à noite, a temperatura caía drasticamente a ponto de chegar a 15 graus negativos, 20 graus negativos. E quando vinha o dia novamente, o calor escaldante. Então a ovelha tinha que ser vigiada 24 horas e ainda tinha o perigo dos animais selváticos. Então o trabalho de pastor, irmão, para com a ovelha é árduo. Então por isso que Davi usa, né? Usa essa analogia, essa simbologia falando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque é isso que o Senhor faz por nós. Quando nós nos colocamos na qualidade de ovelhas. Sabe por que existe bastante pessoas murmurando, principalmente dentro da igreja, que não consegue alcançar as vitórias, enfim, que está passando necessidade, muitas das vezes? Porque elas não têm se colocado na qualidade de ovelhas, elas têm obedecido ao pastor terreno, muitas das vezes, que não é errado, né? Enfim, mas além de obedecermos o pastor terreno, primeiramente, como assim disse o apóstolo Pedro, vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando a gente obedece primeiramente a Deus, observando os seus estatutos, seus ensinamentos, aí nós nos colocamos na qualidade de ovelhas. Então, primeira coisa, para ser ovelha, para o Senhor ser meu pastor, eu tenho que ser ovelha. Segundo, a ovelha não come qualquer comida. Tem que ser pasto verdinho e em abundância, porque o pastor levava ela
né? E ela se deitava em pastos verdejantes. Ela não toma qualquer tipo de água. Biblicamente falando, a água é a palavra do Senhor. É ela que nos purifica, nos limpa. Quando estava Jesus Cristo preparando a ceia, a última ceia para os seus discípulos, ele pega uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Chegando a vez de Pedro, Pedro disse: "Não, Senhor, o Senhor não vai me lavar." E aí Jesus disse para ele: "Pedro, se eu não te lavar, se tu não deixar eu te lavar, tu não tens parte comigo." E aí Pedro disse: "Então lava minhas mãos e minha cabeça." E Jesus fala para Pedro: "Pedro, não é necessário que eu lave as mãos e a tua cabeça, mas somente os teus pés, porque vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho dito." Então Jesus aí faz uma analogia dizendo que a água é que limpa, né? A palavra do Senhor é que purifica e limpa. Amém? E aí ele continua: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. A ovelha reconhecendo, né? O refrigério na alma. Ali ela está dizendo assim: eu tenho tudo com o meu Senhor. O meu alívio vem do Senhor. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor faz essas bênçãos nas nossas vidas. O Senhor nos alcança essas misericórdias para que a gente venha glorificar o nome dEle, dar bom testemunho do nome dEle. Quando a gente se coloca na qualidade de ovelha, ouvindo a voz do pastor, a gente começa a falar das maravilhas do Senhor na nossa vida. Há um refrigério na alma. Há um gozo na alma, né? Há uma alegria da ovelha de escutar a voz do seu pastor, de ser alimentada pelo pastor, de tomar a água que purifica, que limpa de todo pecado. E aí, o salmista, ainda na qualidade de ovelha, começa a falar: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente está na qualidade de ovelha, ouvindo a voz do bom pastor, totalmente dependente do Senhor, entregamos toda a nossa vida para Ele, a gente não teme mais mal algum. Sabe por que existem muitas pessoas hoje que andam ociosas na igreja, na vida, enfim? Porque elas não alcançaram o descanso no Senhor. Estão ansiosas, estão preocupadas, tribuladas, não alcançaram o descanso no Senhor. Ainda não entenderam, não se colocaram na qualidade de ovelha. Torno a dizer, para que eu possa usar o Salmo 23 na minha vida, eu tenho que entender que o Senhor é meu pastor, sim, mas para que o Senhor seja o meu pastor, eu tenho que ser ovelha. Ovelha ouve a voz do pastor. Ela ouve a voz do pastor. E agora eu vou entrar numa parte dolorosa. Aí ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam.
Irmãos, a repreensão do Senhor é representada pelo cajado do pastor. O cajado do pastor, nos tempos bíblicos e em alguns lugares ainda hoje, ele tem uma curvatura, né? Tipo um gancho. Porque muitas das vezes a ovelha rebelde ela tinha que ser puxada, né? Porque ela não queria vir. Muitas das vezes o pastor ainda tinha que dar no coco da ovelha para ela se antenar. E aí ele puxava ela para o lado dele. E muitas das vezes, irmãos, ainda tinha que ser quebrado a perna da ovelha. O pastor sabia, ele tem uma habilidade que ele quebrava a perna da ovelha para a ovelha não mais andar dispersa. E aí ele trazia o seu ombro ou o seu colo, e ali no seu surrão, no seu alforje, ele tinha os ungüentos, ele tinha o remédio, ele tinha o óleo, para tratar dessa ferida que ele mesmo, muitas das vezes, tinha que fazer na ovelha, para a ovelha não se perder. Então, irmãos, entenda que por trás da letra existem coisas espirituais aí, e quem sabe por trás da situação que você está passando, de dor, de luta, de desconforto, seja Deus tratando na tua vida. Seja o bom pastor tratando contigo. Quem sabe tu andou tomando umas pauladas na cabeça aí. Quem sabe tá dolorido o negócio. Mas se tu meditar, colocar na presença do Senhor a tua situação, quem sabe tu vai entender que é Deus tratando com a tua vida. Amém? Os irmãos já tinham parado para pensar por este lado, para meditar por este lado do Salmo 23? Ou simplesmente era somente um imã de geladeira, um pano de prato, um adesivo no carro? Para mim também era só um imã de geladeira, era um pano de prato. Me lembro dos panos de prato da minha falecida mãe, que me criou, né, minha mãe adotiva. Ela tinha os panos de prato que cobriam os pães ali. O Senhor é meu pastor. Ou na entrada da casa, sabe? No batedor da porta, o Senhor é meu pastor. Adesivo de carro. E aí, quando a gente não conseguia ter as coisas, ou estava em falta de alimento, enfim, a gente perguntava onde é que está o pastor aquele, né, do Salmo 23. Mas não queria se colocar na qualidade de ovelha, né? Então, não ouvia a voz do pastor. Aí vem a resposta, irmão, para tanta miséria no mundo. Principalmente nos países, né, que não aceitam o evangelho. Principalmente nos países que há muita idolatria, querem mais que um pastor. Aí padece, não tem o pão, não tem o alimento, não tem o necessário para viver. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tu imagine que tremendo que é, irmãos. Tu pode estar rodeado de inimigos. Você pode estar rodeado de pessoas que não gostam de você, que maquinam mal contra você, mas Deus tem te guardado em todas essas situações. Tu pode comer o alimento tranquilamente, tu pode beber da água tranquilamente, porque o teu pastor está com os olhos fitos em ti, e a qualquer movimento de perigo, ele entra em ação e te livra de todo mal. Eu preciso é disso, irmão. Ainda que precisando for quebrar uma pata minha,
Eu quero ser ovelha. Que linda, né? A profundidade mesmo da palavra do Senhor. Além da letra, né? Tem coisas, irmãos. Isso aqui não é revelação, a revelação que foi dada por Júlio. Não, não está na Bíblia. É tudo simbologia, tipologia, sabe? A gente aprendendo um com os outros, experiência de vida. Não é achismo, sabe? Deus que usa esses sentidos figurados da Bíblia. Poucos sabem que o cajado tem 3 funções. Era usado para tocar o rebanho, o pastor batia na ovelha quando era rebelde, e ele se transformava em um gancho para pescar a ovelha que caía. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o pastor, ele é médico também? O pastor, ele tinha uma bolsa, um surrão, um alforje, e ali ele tinha algumas especiarias medicinais. Unguento, o óleo, sabe? Algumas ervas que eram anestésicas. Eles tinham o próprio vinho, né? Que era usado como antisséptico. E aqui no Salmo ela vai dizer assim, ó, a ovelha, né, na figura de Davi: unge minha cabeça com óleo. Irmãos, lá naquela localidade existe um tipo de mosca que ela é mais agressiva que a mosca varejeira ou barejeira que tem no Brasil. Porque a mosca barejeira ou varejeira no Brasil, ela rapidamente ela coloca na ferida ou numa cavidade do lado do olho, no cantinho do olho, ou no ouvido, ou no focinho. Rapidamente ela coloca uma larvinha, um ovinho que se transforma numa larva, e ali vai comendo, e ela vai migrando, ela vai para o cérebro. E quando ela vai para o cérebro, ela gera lá dentro uma dor alucinante. E a ovelha, naquele lugar, quando ela era acometida dessa larva, ela começava a bater com a cabeça nas pedras, ela começava a bater com a cabeça nos moerões, ela começava a arrastar o focinho no chão, porque ela estava perturbando-se com aquela dor alucinante. E o bom pastor, o pastor, ele tinha, né, essa característica de conhecer a anatomia da ovelha, como um veterinário, um médico. Então ele sabia que ele precisava fazer algo para travar essa ação da mosca. Então ele coloca em volta do focinho da ovelha uma boa quantia de azeite, de óleo, na volta do ouvido e na volta dos olhos e sobre a cabeça da ovelha. A mosca vindo ali, ela não acha um lugar para adentrar e colocar a sua larva, colocar o seu ovo, para que se tornaria uma larva. Então ela está protegida, está blindada da ação da mosca. Então a ovelha sabe que o bom pastor derrama sobre ela o óleo, o azeite, e protege ela. Trazendo para o dia de hoje, nós como ovelha, sabemos que o Espírito Santo é representado pela figura do azeite, né? Ou vice-versa, do óleo. Então, quando nós recebemos a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, é como a gente estivesse sendo blindado da ação do inimigo, que é representado na figura da mosca. Aí, os dardos inflamados do inimigo são lançados contra a nossa mente, contra a nossa cabeça.
quanto nossos olhos, nossa boca, nosso ouvido. Tantos dardos são lançados, né? Tentando fazer nós tirar o foco, ficar doentes. E tem tantas pessoas por não ter essa unção, não ter essa proteção divina de Deus, do Espírito Santo. Deixam seus olhos pecarem, deixa sua boca falar mais do que deve se falar, deixa seu ouvido ouvir coisas que não deve ser ouvido, e ficam doentes, aquela larvinha entra e faz morada no cérebro e começa a bater a cabeça, arrastar a cabeça por aí, e acabam desfalecendo e morrendo no caminho, porque não receberam a unção do Espírito Santo, não receberam o óleo na volta dos olhos, na volta do focinho, na volta do ouvido, para a proteção da sua cabeça. É para isso que servia o azeite, para proteger a ovelha desse ataque. Vocês sabiam o porquê da necessidade de ser ungida a cabeça da ovelha? Quando eu aprendi sobre isso, irmãos, eu fiquei maravilhado. Que tudo é perfeito na palavra, né? Se a gente for olhar depois, irmãos, lá em Efésios 6, 10 em diante, o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar revestidos de todas as armaduras de Deus, vestindo o capacete da salvação. Capacete da salvação. Para que é o capacete? Para proteger essa área aqui, né? Onde fica o ouvido, os olhos, a boca, a mente, né? Se a gente está de capacete, protege toda essa área. É uma nova analogia, né? Não se difere, né? De ser ungido com óleo. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então ele está dizendo aqui, ó, que quando a gente se coloca na qualidade de ovelha, obedecendo a voz do pastor, a gente tem a certeza de ter um bom pastor, não vai nos faltar nada, não vai faltar o alimento, não vai faltar a água, não vai faltar o refrigério, a nossa cabeça vai ser ungida, protegida de todo o mal. O cajado vai consolar quando tem que consolar, vai colocar no caminho, vai nos livrar de todo perigo, né? E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então ele está dizendo, certamente o Senhor vai sempre sentir a minha dor, vai sentir as minhas misérias e ainda vai sentir no próprio coração. E se eu estiver debaixo da mão potente do Senhor, obedecendo como ovelha o bom pastor, o Senhor sente as minhas necessidades, Ele sente as minhas angústias, Ele sente as minhas misérias. Ele tem compaixão e misericórdia de mim. E aí ele diz, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra gloriosa, né? Por isso que a Bíblia diz que Davi era o segundo o coração de Deus. Ele compreendeu coisas inefáveis. Ele se aprofundou numa glória, numa graça, na presença de Deus maravilhosamente pura, né? E ainda nos ensina hoje. Por isso que a palavra de Deus é a verdade. Ainda que muitos não querem essa verdade, ainda que muitos não querem ser ovelha,
Ainda existe aqueles que não se dobraram a Baal. Ainda existe aqueles que querem ouvir a voz do bom pastor, necessitam ouvir a voz do bom pastor. Tenho pregado ultimamente que eu preparo uma mensagem para pregar na igreja, eu esboço uma mensagem, chego lá no momento, irmão. A graça de Deus invade meu coração de tal forma, de tamanha presença, que me derramo em lágrimas na presença do Senhor, no meio dos meus irmãos, na congregação, e começo a falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, pois não consigo mais falar se não for das misericórdias do Senhor para comigo. Tenho aprendido a dar a voz, ouvir a voz e dar ouvido à voz do Espírito Santo. Tenho aprendido, irmão. Devagarinho eu estou indo. Creio que no finalzinho deste ano aí eu me converti em muitas áreas que em 4 anos eu pensava que eu era convertido, mas ainda estava em processo. E aí comecei a entender por que tantas pauladas, porque tantas vezes a mesma perna quebrada, porque era necessário ouvir a voz do bom pastor e me colocar na qualidade de ovelha. Rogo desde já a oração dos irmãos para a minha vida, a vida da minha esposa, o meu ministério, para que Deus venha nos dar graça, né? Nos dar força. Também peço para os irmãos curtir o vídeo, compartilhar, deixe seus comentários que ajuda, né? Ajuda a nós crescer com esse canal. Vamos orar? Altíssimo Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa, Senhor, o teu servo e a tua serva, que de bom grado ouviram, Senhor, a tua palavra nesses dias. Guarda ele, Senhor, debaixo da tua mão potente. Unja a nossa cabeça com óleo, Senhor, e o nosso cálice transborda. Senhor da glória, nós te pedimos agora, Senhor. Coloca, Senhor, as tuas mãos sobre as nossas vidas, Senhor. Nos guia, Senhor, com o teu cajado, Senhor. Nos protege, Senhor, de tantos males que nos rodeiam, Pai. Abençoa, Senhor, esse ouvinte que está agora escutando, Senhor, essa oração. Que ele possa receber, Senhor, a tua proteção. Que ele possa receber, Senhor, o teu auxílio agora. Que ele venha entender que há uma necessidade de nos colocarmos como ovelha na tua presença e ouvirmos a voz, Senhor, do bom pastor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.